Universidade Rinodê, áudio da semana. O poder da sua história. Lucas Antunes, Imperial Diamante. Deixa eu me apresentar, né? Eu me chamo Lucas Antunes, eu sou Imperial Diamante, estou Imperial Diamante pelo Grupo Rinodê. Eu desenvolvo esse negócio junto com a minha esposa. Já vai fazer 6 anos, agora dia 28 de dezembro, né, deste ano, vai fazer 6 anos que a gente desenvolve esse negócio e mudamos completamente a nossa vida, né? Mudamos completamente a nossa vida. Hoje a gente tem um estilo de vida incrível, eu vivo exatamente a vida dos sonhos, o que eu vivo hoje, eu já sonhava em alcançar quando eu comecei a desenvolver marketing de rede. Então, eu digo para vocês que este conceito de negócio, sim, pode te proporcionar o melhor estilo de vida que esse planeta pode te proporcionar. É impressionante o que esse negócio pode fazer pela sua pessoa, pela sua família. Então, é incrível. Hoje eu quero falar aqui, eu quero abordar alguns pontos bem importantes, que eu vejo que, principalmente agora, né, com acesso à informação, com esse tempo de facilidade de ter todas as informações disponíveis, Instagram, Facebook, rede social. Essa galera que entrou nos últimos 3, 4 meses no marketing de rede, entraram na Rinodê, eles não conseguiram presenciar algumas coisas que são de muito valor para o marketing de rede. Eu quero relembrar isso aqui, porque como é que eu vou dizer para vocês? Eu posso dizer para vocês que é o pilar, é a base do nosso negócio. Né? Quanto mais tempo eu estou dentro do multinível, mais eu percebo que o básico é o que funciona, que é o básico, e eu vou falar bastante disso hoje, é o básico, são as coisas simples que garantem o teu sucesso e a longevidade do teu negócio. Quanto mais eu convivo com pessoas experientes, pessoas que têm mais resultado e mais tempo de negócio, eu percebo que mais essas pessoas falam de deixar as coisas mais simples. Eu percebo que cada vez mais essas pessoas falam de manter o processo simples e altamente duplicável. Né? Existe um período dentro do negócio que a gente quer inventar, né? Principalmente quando a gente está naquela transição de potencial líder para líder ali intermediário, a gente tem uma tendência de esquecer aquilo que nos impactou no início do negócio, e a gente esquece um pouco disso. Aí passa mais tempo de negócio, a gente começa a adquirir maturidade e percebe que aquilo que a tua linha ascendente falava lá atrás, o básico, simples, é o que verdadeiramente funciona. E eu vou falar de algumas coisas, alguns pontos aqui bem importantes, então é importante você anotar aí. Então, primeira coisa, o poder da tua história. Você não faz ideia do poder da tua história. Você não faz ideia do poder da sua história. Não importa se você vem de origem simples, não importa se você vem de berço de ouro, não importa. A tua história, só você tem ela. E pode ter certeza que a tua história vai impactar centenas ou então milhares de pessoas. Assim como a minha história impacta, assim como eu fui impactado por uma história. Então, vale a pena você investir tempo em você saber contar a tua história. Então, anota isso, eu preciso aprender a contar a minha história. Não importa se tu tem resultado, não importa se você não tem resultado. Invista tempo em saber contar a tua história. Porque você vai contar a tua história milhares de vezes. Milhares de vezes. Às vezes, uma história bem contada, ela vale mais do que um treinamento. Até porque dentro de uma grande história, existe muita sabedoria, existe muita aprendizagem dentro do ponto A ao ponto B. Então, quando você conta a sua história, você terá o poder até de levantar defunto. O que fez eu e minha esposa bater Imperial foi uma história. E eu tenho certeza que a minha história também impactou muita gente. Tá? Mas, antes de falar do poder da história, eu vou falar um pouquinho da minha história. E dentro da minha história, a gente vai continuar esse treinamento. E aí você vai entender o poder de uma história. Então, eu e minha esposa completamos 8 anos de marketing de rede. É isso mesmo, 8 anos desenvolvendo marketing de rede. E foram os melhores 8 anos da minha vida.
Os melhores 8 anos da minha vida foi desenvolvendo marketing de rede, principalmente os últimos 6 anos, 5 anos e pouco que eu desenvolvo Rinode. Então, eu sou casado há 17 anos, eu tenho gêmeas de 12 anos de idade, tenho uma família incrível, tenho uma família sensacional, graças a Deus. E antes de desenvolver esse negócio, eu trabalhava com carro forte e escolta armada. Carro forte e escolta. Eu trabalhava de dia na Prosegur e de noite eu trabalhava como segurança pessoal. E ainda nas minhas folgas, eu ainda fazia hora extra. Eu era um cara muito incomodado com a minha situação financeira. Eu queria viver bem. Eu não era aquele cara que tinha um sonho, um grande sonho. Eu não tinha isso. Eu queria viver bem. Eu queria grana. Era isso que eu queria. Eu queria ter um carro bacana. Eu queria morar em um lugar legal. Eu queria proporcionar o melhor para a minha família. Era isso que eu queria. E, estava totalmente satisfeito. Insatisfeito, a minha esposa trabalhava como cobradora de ônibus aqui em Porto Alegre, numa empresa chamada Carris, cobradora, dava de lado, né? E, cara, uma vida simples, né? Morava nos fundos da casa da minha sogra. Eu tinha um Santanão, né? Um Santana com GNV que ficava na frente de casa ali, porque eu não tinha garagem. E, era uma vida, como é que eu vou dizer para vocês? Eu até gostava, assim, do que eu fazia, né? Eu não ganhava muito bem, mas eu até gostava, assim, do que eu fazia. Eu só não gostava do dinheiro, do que eu ganhava. E o que era pior, era a falta de visão de futuro, era não saber o que ia acontecer comigo nos próximos 3, nos próximos 10, nos próximos 20 anos. Eu não sabia o que ia acontecer comigo. Eu simplesmente trabalhava, minha esposa trabalhava, e nada acontecia. Nada acontecia, né? Até que foi em 2010, eu sofri uma tentativa de assalto fazendo escolta. Sofri uma tentativa de assalto, estava com meu colega. Foi aqui na cidade que eu moro hoje ainda, que é Gravataí. O carro atravessou na frente do nosso carro e começaram a meter bala. E aí a gente, para sobreviver, reagiu também, né? Eu estava no banco de trás, meu colega estava dirigindo. Ele foi o primeiro a começar a reagir, depois eu comecei a reagir também. E os caras deram muito tiro, aquele negócio, sabe quando tu vê filme, quando tu vê aquele barulhinho de munição passando? É verdade, isso acontece. A gente conseguiu fugir durante um tempo, só que depois lá na frente, depois de alguns quilômetros, o Angelino perdeu o controle do carro, capotou, enfim, eu estava sem cinto, ele também sem cinto. E quando tu trabalha com escolta, tu tem que escolher. Tu usa cinto, mas tu não tem mobilidade de poder reagir, né? Ou tu não usa cinto, que aí tu consegue reagir, mas se acontecer um acidente, tu tá lascado. Então eu optava por não usar cinto, que era para poder reagir rápido a uma eventual situação de assalto. E aí naquela situação, o Angelino infelizmente veio a óbito. Eu ainda tentei fazer os primeiros socorros. Para vocês terem uma ideia, quando eu desci do carro, eu achei que eu estava morto, porque o carro ficou todo furado e todo amassado, Foi só Deus, tá? Foi Deus. Não tem outra explicação a não ser Deus, porque o carro ficou todo furado, todo torto, e o meu lado ali ficou intacto. Eu desci do carro procurando meu corpo, porque eu achei que eu estava morto. Essa é a grande realidade, e foi isso que aconteceu. Até que eu percebi que eu estava vivo, e aí vi o Angelino mais alguns metros à frente. Já estava morto praticamente, aí fiz os primeiros socorros, né? Aquilo que a gente aprende. Primeira coisa, desobstruir vias aéreas, ver pulsação, batimento cardíaco. Infelizmente, ele já tinha falecido. Enfim, foi isso que aconteceu na ocasião. Eu fiquei 2 meses afastado do trabalho, né? Quando eu voltei a trabalhar, eu achei que eu ia ser, no mínimo, reconhecido pelo bom trabalho, porque não teve assaltos, os caras não conseguiram roubar. Eu achei que eu ia ser reconhecido, no mínimo um tapinha nas costas, mas nem isso. E muito pior, eu fui rebaixado de cargo porque a minha vaga tinha sido ocupada, alguém substituiu o meu lugar, a fila andou, e eu comecei a ganhar menos, eles não poderiam fazer aquilo, e isso me deixou mal. Foi esse processo que me deixou mal. Foi um processo onde eu não fui valorizado, onde eu não fui reconhecido por um trabalho bem feito que foi feito. Enfim, não trabalhei mais naquela empresa. Dali eu fui trabalhar na Prosegur. E, enfim,
Depois de alguns meses, um ex-colega meu me deu um presente que mudou completamente minha vida, que foi um documentário, um DVD, um documentário chamado O Segredo. Este documentário mudou minha vida, tem 1h31, mas mudou minha vida ali. Eu aprendi muita coisa sobre lei da atração e tal, então aquilo mudou minha mente. Eu comecei a atrair algumas coisas para mim e eu atraí a primeira oportunidade de marketing de rede para minha vida. Então preste atenção dentro da minha história. Vai ter vários ensinamentos e se você puder anotar, melhor. Então, a primeira oportunidade apareceu em 2010. Eu não entrei nessa oportunidade, mas foi algo mágico. Assim, eu me lembro muito bem que o meu ex-colega que trabalhava comigo dentro do Carro Forte, ele me ligou e falou o seguinte: Lucão, eu estou fazendo um negócio onde paga bem e a gente poderia trabalhar junto e ganhar um dinheiro. Pô, é tudo que imagina, teu amigo entra em contato contigo, ele te liga, ele diz que pode trabalhar contigo, onde vocês podem ganhar mais dinheiro. E eu, pô, cara, era tudo que eu queria, entendeu? Porque eu estava naquela situação difícil, né? Que eu tinha passado por aquela situação. E um amigo me convida para trabalhar junto e ganhar dinheiro com ele. Pô, falei, cara, eu quero saber. Aí ele foi lá em casa me mostrar o plano. Ele foi lá em casa, ficou 3 horas me mostrando o plano, babosa para tudo que era lado. 3 horas. E, cara, de verdade, eu não lembro de praticamente nada daquele plano, assim. Eu só lembro que ele falou para mim que eu poderia ter tempo e dinheiro. Foi só isso que eu lembrei. E eu fiquei muito empolgado, gostei de tudo que eu vi, mas eu fiquei com medo da venda, né? Porque ele falava muito em venda, tinha que vender, e eu não queria saber de venda, não queria. Eu sempre trabalhei com venda, dos meus 8 anos de idade, a melhor coisa que minha mãe fez na minha vida foi me botar a vender. Com 8 anos de idade, até entrar no quartel, eu vendi. Eu vendia de porta a porta, vendia pão, picolé, vendia muito. E depois eu não queria mais saber de venda. E aí ele, pô, foi lá e falou muito de venda, mas ele falou que eu poderia conquistar algumas coisas. Então eu fiquei empolgado, mas eu fiquei com medo. E aí no fechamento, ele foi fazer o fechamento, ele falou o seguinte para mim: e aí, Lucas, o que tu achou? E eu fiquei meio, pô, não sei o que eu vou dizer, aquela coisa toda. E aí, cara, ele falou o seguinte: pensa aí, amanhã a gente conversa. O que aconteceu é que eu tô até hoje pensando. Até hoje eu tô pensando. Ou seja, um fechamento onde eu estava muito feliz, eu estava empolgado, ele poderia simplesmente, era meu amigo, ele tinha intimidade para isso, poderia chegar e falar: Lucas, eu sei que tu está lascado financeiramente e eu estou trazendo algo aqui para mudar a tua vida. E eu estou junto contigo, bora, irmão. Me dá teu CPF, RG, tal. E eu ia fechar. Faltou esse pulso firme no fechamento. Isso falta para muita gente. Falta para muita gente. Então, uma das lições, né, que eu estou falando aqui: seja firme no teu fechamento. Seja profissional no teu fechamento. As pessoas, na hora da apresentação de plano, elas ficam muito empolgadas, mas elas têm medo também, né? E o fator determinante lá é o empurrãozinho que você vai dar nela, para ela vir pro teu lado. É basicamente isso. E aí, pô, fiquei dando desculpa para ele depois no outro dia, né? Pois é, morreu o irmão, morreu o tio, a gente mata os parentes tudo, né? Pô, não vai dar aquela coisa toda. Enfim, passou 2 anos na minha vida, nada mudou. Isso foi em 2012. 2012 eu trabalhava na Prosegur, estava na Prosegur e trabalhava de noite de segurança pessoal, estava em 2 empregos. E mesmo assim eu não estava satisfeito, eu queria algo a mais, eu tinha algo que me incomodava, sabe? E é isso que a gente busca nas pessoas, a gente busca pessoas que estão buscando algo. E aí eu me lembro como se fosse ontem, o meu amigo, meu colega do meu turno falou o seguinte: Lucas, a gente precisa abrir o olho com um fulano de tal, que é o cara do outro turno. Eu falei para ele: tá, mas por que a gente tem que abrir o olho com ele? Eu tava na Prosegur. Ele me convidou para um negócio de ganhar dinheiro. Eu acho que é um negócio de maçonaria, Illuminati, é mais ou menos essas coisas aí. Eu falei para ele: tá, cara, mas se dá dinheiro, por que tu não vai? Eu não sabia o que era, ele também não sabia. Aí eu falei para ele: cara, dá meu número para ele, eu quero saber o que é. Resumo da história: eu mudei de turno para trabalhar com esse cara. Eu fui trabalhei com ele, fiquei uma semana me jogando, perguntando o que ele fazia, e muito pior, ele disse que em 2 anos ia se aposentar. Ele tinha tipo 36 anos na época. E eu falei: cara, eu quero saber o que tu tá fazendo, não sei o quê. Ele falou: cara, tu quer saber mesmo? Eu falei: cara, óbvio que eu quero saber. Então vai lá em casa às 8 horas da noite, mas tem que ir tu e tua esposa.
vai tu e tua esposa, tem que ir os dois. Isso ele foi categórico, tem que ir os dois. Que às 20 horas a gente conversa. E aí ele me deu o endereço, aquela coisa toda. Eu fui em casa, falei para minha esposa, amor, é o seguinte, vamos lá na casa do fulano. Vamos lá na casa do fulano, porque o cara vai mostrar um negócio lá pra gente ganhar mais dinheiro. Foi bem assim. E aí ela, tá, mas o que que é? Não sei, ele disse que vai se aposentar em 2 anos. Ela se arrumou ligeirinha e a gente saiu. Aí a gente foi naquela expectativa, com aquele medo todo, aquele medo inicial, aquela coisa toda. E aí a gente chegou no do prédio, aquela coisa toda, subimos vários andares ali de escada, eu já tava todo com medo. E pô, o cara pede para mim vir com a minha esposa aqui, que eu tenho que ir com a minha esposa. Esse lugar estranho, e o que deve ser isso aqui? Enfim, cheguei lá, na sala tinha um quadro. Tinha um quadro branco na sala. Tinha um quadro branco e mais um casal bem no fundo. Aí minha esposa chegamos, aquela coisa toda, e ficamos ali, né? Fechado, eu assim, fechadão, né? E aí, o meu ex-patrocinador nessa companhia que eu trabalhei começou a mostrar o plano. Era um dos primeiros planos dele, se não me engano, o primeiro plano dele. Tava ele e o patrocinador junto. E eu sei que esse plano levou mais ou menos umas 3 horas. Ele tomou, acho que uns 3 litros d'água nesse dia. Resumo da história. Na metade da apresentação, ele falou, se tu conseguir 4 pessoas, o teu seguro tá gratuito. Porque na época eu trabalhei nessa companhia que era com seguro de vida. O produto era seguro de vida. Eu falei, não, pô, tô dentro. Na metade do plano, eu, não, tô dentro. Eu quero, se é isso, eu vou ter meu seguro de graça por 4 amigos? Não, tô dentro. Galera, foi muito mágico, então eu me lembro muito bem disso, tá? Agora preste atenção no que aconteceu. Nos primeiros passos do meu patrocínio, isso há 8 anos atrás, dia 16 de agosto de 2012. Me lembro como se fosse agora. Terminou o plano, o patrocinador dele foi num casal e ele veio em mim. Ele não me perguntou o que eu queria, até porque eu já tinha sinalizado que eu queria. Ele simplesmente chegou e começamos a preencher o cadastro. Começamos a preencher e na hora ele fez algo mágico. Lista de nomes. Já vamos fazer tua lista aqui, porque essa semana a gente já vai cadastrar os teus 4. Já vamos cadastrar os teus 4. Já fizemos a lista. E aí outra coisa que eu me lembro muito, que eu faço isso até hoje. Ele deu um áudio para mim ouvir. E a gente lá nessa empresa, a gente fazia isso. Terminou o plano, a gente dá um material de acompanhamento. Então a gente dava um áudio, era um CDzinho. Era um CDzinho. Hoje tu pode passar via WhatsApp mesmo. Então ele passou o CDzinho para mim, o nome do áudio era Encruzilhadas da Vida. E o que ele insistiu tanto, ele falou, cara, tu tem que ouvir isso, tu tem que ouvir isso, tu tem que ouvir isso. Eu, tá, beleza. Antes de ir embora, ele deu mais uma dica. Ele falou o seguinte, Lucas, não, o mais experiente, né, o patrocinador dele, não se aconselha com quem nunca viu esse negócio. Quem nunca viu não sabe de nada. E quem desistiu também não tem capacidade para te dar opinião sobre esse negócio. Foi isso que ele falou para mim. Ou seja, já fez lista de nomes, me deu um áudio para mim ouvir e já me deu a vacina. A vacina contra negativo. Então, olha só quanto ensinamento tem dentro de uma história. Já me deu a vacina. Só que, o que eu e minha esposa fizemos? Fomos ouvindo o áudio e enlouqueci ouvindo aquele áudio no carro. Enlouqueci. Quando a gente estava chegando em casa, a gente pensou, tá, mas se eu não me engano, o fulano, um amigo nosso lá, fez esse negócio. Vamos lá falar com ele. E aí a gente foi lá falar com ele. Fomos lá na casa dele. Bati na casa dele, eu e minha esposa. E aí chegamos, e aí fulano, tudo feliz, né? Motivado, imagina. Galera, eu tinha ganhado na loteria. Quando eu vi o plano ali, eu ganhei na loteria. Nada tirava da minha cabeça que eu ia ficar rico. Para mim, aquilo ali era líquido e certo. Pô, eu vou ficar milionário com esse negócio, pô. Eu vou ganhar dinheiro com esse negócio. E aí chegamos na casa dele, esse cara, pois é, não consegui, não tive apoio, papai, eu não fiz, não sei o quê, mas ele não falou mal do negócio. Que bom, imagina se ele falasse mal do negócio. Olha como muitas pessoas desistem depois do plano porque se aconselham com pessoas erradas. Por isso que você precisa estar 100% presente quando mostra o plano. Mostrou o plano, no outro dia tu tem que conversar com ele. Ele vai conversar com alguém. E se você não estiver ali perto para remediar, já era, perdeu. Beleza, aí a gente foi para casa, o que vocês acham que eu fiz? Eu fui na minha mãe. Fui na minha mãe, que não sei o quê, viu um negócio milionário, minha mãe jogou banho de água fria, meu irmão,
minha família toda, né? Minha madrinha também, minha madrinha me jogou banho de água fria, ali eu gelei. Quando a minha madrinha disse para mim que o negócio era pirâmide, que eu não ia ter resultado, que eu não ia ganhar dinheiro, aquilo ali me deu um frio na barriga. E eu falei para minha esposa, pô, será que depois de... Pô, a única luz no fim do túnel vai ser tirada de nós assim, da minha madrinha? Aí algo falou, eu ia desistir. Sério, eu ia parar de fazer. Não, mas tem coisa errada. Me veio na cabeça, liga para tua linha ascendente. Foi a melhor coisa que eu fiz. Na hora, liguei para minha linha ascendente. E ali ele explicou, conversou comigo, aquela coisa toda, e ali eu fiquei tranquilo. E esse é um erro da maioria dos novos. Eles se aconselham com muita gente, pede opinião para muita gente, e se eles não tiver conectado com sua linha ascendente, eles vão parar de fazer. Eles vão parar de fazer o negócio. Então aconteceu tudo isso no início. E na primeira semana a gente já cadastrou 15 pessoas. Na primeira semana, foi tudo muito rápido. Sabe por quê? A gente já fez uma lista de nomes. A gente já fez uma lista de nomes já no mesmo dia do plano. Uma lista de nomes para cadastrar os teus primeiros 4 e ter o teu seguro gratuito. Eu sei que na primeira semana, ali naquele mês, a gente tinha 15 pessoas na equipe. E o meu bônus foi de vir em cheque na época. Meu bônus veio 33,50. R$ 33,50. E eu fiquei muito feliz com aquele cheque. Muito feliz porque ali significou o quê? Pô, esse negócio funciona. Eu trabalhei e recebi. Muita gente ficaria frustrado por receber R$ 33,50. Eu fiquei feliz da vida. Mandei plastificar e botei na geladeira de casa. Era isso que eles mandavam a gente fazer. E eu fiz. Então foi uma experiência muito boa. Muito boa, muito boa. E aí tá. Na minha primeira PN oficial, porque essa galera que a gente cadastrou foi tudo em caseira. Quando a gente foi, preste atenção no que eu vou falar para vocês. É algo que eu vejo as pessoas fazem muito pouco e funciona demais. Multinível funciona já há 80 anos e nada mudou. Ah, mas porque agora entrou a tecnologia, amigo, os fundamentos do multinível são os mesmos. Nada mudou, absolutamente nada mudou. Ferramentas nós temos para potencializar o negócio. Mas o conceito, os pilares, não mudam, são os mesmos. E aí, eu me lembro que é o seguinte, tinha uma PN, né, nessa outra companhia, que era segunda, terça, não lembro. E olha só a liga do patrocinador. Ele edificou tanto, ele promoveu tanto, no caso, o Imperial acima, lá naquela companhia, que ia estar lá. Galera, eu coloquei a minha melhor roupa. A nossa primeira PN no marketing de rede foi como se fosse uma convenção internacional, de tanto que o patrocinador, minha linha ascendente, edificou o cara acima. Me criou vontade de querer conhecer aquele cara. Não, eu tenho que conhecer esse cara. Aquele levita, ele lemente, ele faz isso, ele faz aquilo, ele é incrível, ele é sensacional. Galera, eu botei minha melhor roupa, minha esposa botou a melhor roupa, ela só não foi em salão porque não tinha dinheiro, porque senão ia. Então, o poder da edificação. Às vezes você tem um Imperial acima na tua cidade, tem um Imperial perto de você e você às vezes não valoriza. Ou então um triplo diamante, um duplo, não sei, um líder que está perto de você, valoriza. Pega o novinho, edifica muito aquela PN, edifica, promove, para que essa pessoa queira ir. Galera, eu nunca vou esquecer no dia que eu cheguei nessa PN. Nessa PN aconteceu coisas valiosas que eu me lembro até hoje, por isso que eu falo, eu bato sempre nessa tecla. Jamais esqueça daquilo que impacta o novo. Se você pensar que nem novo, tu tá, cara, é meio caminho andado dentro do multinível. Jamais perca a noção daquilo que impacta o novo. O novo. A gente tem que impactar o novo todo momento. O multinível é um sonho. Quando a pessoa entra no mundo do multinível, tudo no início para ela ali é um conto de fadas. Se você souber aproveitar esse momento, você coloca o multinível na raiz do inconsciente dela. Só depende de você. Só depende de você. Então, eu me lembro quando eu cheguei na frente da PN, estacionei o golzinho, na época eu tinha um golzinho, eu tremia para conhecer o cara, de tanto que ele foi edificado. E aí eu tinha uma escada grande assim, eu e minha esposa, a gente subiu, e olha, preste bem atenção nisso, que são coisas simples, mas
causa um impacto violento. O meu patrocinador chegou junto comigo e a minha esposa, e aí pegou esse líder que ele edificou tanto, que no caso era o Imperial Diamante, né, naquela época. E aí ele chegou para esse cara e falou o seguinte: ó, Lucas, esse aqui é o fulano, apresentando esse Imperial. Ele é isso, ele ficou meia hora edificando o cara. Ele é isso, ele é aquilo, ele lemente, ele levita, ele voa, ele conheceu Marte. Ele ficou promovendo meia hora na minha frente esse cara. Aí depois ele virou para esse cara e falou: ó, esse é o Lucas e esse é a Ana. Acabaram de entrar no negócio, são novos, entraram na primeira semana, cadastraram 15 pessoas e estão aqui. Galera, eu quando fui apertar a mão desse cara foi tipo conhecer o Papa. De tanto como é que eu vou dizer para vocês, de tanto que foi promovido a ele. Então, são coisas básicas que funcionam e que muita gente não fazia, ou então essa galera que entrou agora no digital nem sabe que isso existe. Então, muita gente que está 3 meses para cá na Rinode nem sabe que isso existe, esse tipo de comportamento existe. E a gente precisa falar isso o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Multinível existe há 80 anos, e é a mesma coisa. Então, isso me impactou direto. E ele falou comigo, ele conversou comigo. E isso foi surreal. E aí aconteceu algo naquela PN que me impactou profundamente dentro do multinível. Então, foi um dia de muita aprendizagem para mim. Então, olha como se passou 8 anos e olha como eu tenho isso muito vivo na minha memória. Porque foi muito bem feito, foi muito orquestrado. Muito bem orquestrado. A questão de tu edificar e promover, de tu empoderar a tua linha ascendente. Até porque muitas vezes o meu amigo que jogava bola comigo, o meu amigo de trabalho, às vezes ele não vai me ouvir, mas ele vai ouvir aquela pessoa que eu empoderei, aquela pessoa que eu edifiquei e promovi. Então, o poder da edificação, de você edificar, promover aquilo que a tua linha ascendente tem de bom. Ah, Luca, mas o meu patrocinador acima não faz, mas o outro não é bom, o outro não sei o quê. Não, para aí, se ninguém acima presta, o problema é você, tá bom? Alguém presta na tua linha ascendente. Gruda nessa pessoa. Essa pessoa vai te ajudar. Pode ter certeza disso. Então, edifica, promove. Por que eu sempre edifico muito bem a minha linha ascendente? Direto, Moisés Correia, Evandro Viana, eu sei que muitas coisas que eu não vou conseguir segurar, eles vão. Eles vão conseguir segurar o rojão por mim. Tem gente que comete o erro de cortar o cordão umbilical da linha ascendente. É claro que o negócio é seu e você precisa fazer o negócio por você, mas você precisa estar conectado com a tua linha ascendente. Isso não acontece só com pin baixo, acontece com pin alto também. O cara se desconecta da linha ascendente totalmente e tu vê que dá pau na rede do cara também. Porque ele promove esse comportamento para a linha downline. Então, esteja sempre colado com tua linha ascendente, sempre colado. Principalmente com aqueles que fazem um negócio, tá bom? Então, nesse dia, nessa PN, aconteceu algo mágico que foi a cola para mim. Acabou a apresentação, acabou a PN, e aí, o que aconteceu? O meu patrocinador, na época, falou o seguinte: pessoal, Lucas e Ana se associando agora, o que eles merecem? Todo mundo levantou e bateu palma para nós. Ou seja, eu fui aplaudido pela primeira vez na minha primeira PN, porque eu tomei uma decisão. Não foi a decisão ali, mas foi a decisão que eu tomei uma semana atrás. Então eu pensei, olha só o impacto que foi para mim. Cara, eu trabalhei durante anos numa empresa onde eu tomei um assalto, eu não fui valorizado, agora eu venho aqui, eu conheço pessoas que eu nunca vi na vida e elas estão batendo palma para mim, elas dizem que eu posso, elas dizem que eu vou ter uma vida incrível. Cara, é aqui que eu quero ficar, eu não quero ir embora nunca mais, eu quero ficar nesse negócio a vida toda. Veja o impacto de coisas simples, de edificar, de promover, de bater palma. Isso foi o meu início, de fazer uma lista de nomes rápido, de já fazer várias caseiras na primeira semana, de dar um áudio para o cara ouvir. Olha como isso é importante. Isso é muito importante. Agora, algo bem importante que eu preciso falar para você. Quando você for chamado para dar um depoimento, você não tem que dar treinamento em depoimento. Depoimento, se você vai dar um depoimento dentro de uma PN, você é
parte da PN. Você é parte fundamental de uma apresentação de negócio. A tua missão é apenas contar a tua história e ponto final. Contar a tua história, tu não tem que dar treinamento, é contar a tua história. Quantos anos você tem? Em 3 minutos, se for preciso. 3 minutos no máximo. Quantos anos você tem? Se é casado ou não, se tem cachorro ou não, se tem gato ou não. Trabalha com o quê? Vem de qual cidade? Por que tu entrou? Qual era a tua dor? Por que tu entrou no negócio? E qual tua visão de futuro? Isso é um depoimento e ponto final. A tua história vai impactar muitas pessoas. Então, o poder da tua história. Aplica, bota um tempo em você, faz o seguinte, pega a tua história e faz ela no caderno, a tua história. A tua história será contada milhares de vezes, as pessoas vão te conhecer pela tua história. Pela tua história. O depoimento nunca muda, ele é sempre o mesmo, você é parte fundamental de uma apresentação de negócio. Não vai lá querer ser o cara e querer dar treinamento e falar de coisas... Cara, é tua história. E ponto final. Sempre vai conectar alguém. Sempre vai conectar uma pessoa. Pô, ele tem um cachorro, eu também tenho. Ah, ele tem um gato, eu também tenho. Ah, ele é casado há 17 anos. Pô, ele tem filho, eu também tenho filho. Pô, ele trabalha na mesma função que eu, então eu também posso. Então, é esse tipo de conexão que vai acontecer. Então, você é parte fundamental de uma apresentação. Grand Show também é a mesma coisa. As pessoas querem saber o que você fez para chegar no nível, né, as suas dificuldades, mas elas querem saber quem é tu, de onde tu veio. Então, é a tua história que dá liga nas pessoas. 2015, depoimento do Sâncio Morvan na convenção de 2015. Eu já estava como duplo diamante, estava tranquilão, estava meio que numa zona de conforto, até que eu vi o depoimento do Sâncio Morvan. Eu vi a história do Sâncio Morvan. Aquilo, pum! Na hora, eu e minha esposa tomamos a decisão de bater Imperial. Uma história. Uma história. Uma história. Tá entendendo o poder de uma história? A tua história, independente do que você faz, vai impactar as pessoas. Vai impactar. Voltando agora à parte simples, né? Voltando não. Beleza, fiquei nessa companhia durante 2 anos e meio, onde ela fechou e agora abriu de novo, tá? E eu fiquei 2 anos e meio nessa companhia, onde eu não ganhei dinheiro, mas eu ganhei o principal, eu ganhei conhecimento. Eu ganhei conhecimento. E aí eu fiquei de outubro de 2014 a dezembro de 2014 procurando uma empresa de multinível para poder trabalhar. Bom, como eu tinha lido alguns livros, como eu escutava muito áudio, como eu estava conectado no sistema de treinamento, eu queria uma companhia com no mínimo 20 anos. Eu queria algo sólido para encostar o meu cavalo, amarrar ele ali e ele ficar ali. Então eu queria uma companhia com 20 anos, eu não queria nada novo, Né? 95% dessas empresas novas aí, elas quebram, elas têm chance de quebrar. Quem está mais tempo no negócio sabe o que eu estou falando. Pega aí, de 2012 para cá, quantas empresas abriram e fecharam. Então, eu não queria algo novo, eu queria algo que já estivesse andando. E aí eu vi várias empresas, várias companhias, eu estava no final das contas, entre a Renaudê e entre uma outra empresa de panela. E no fim, acabei entrando na Renaudê, graças a Deus, foi a melhor escolha, porque eu me identifiquei muito com a família Rodrigues. Eu me identifiquei demais com a família Rodrigues. E aí, dia 28 de dezembro, eu entrei nesse negócio junto com a minha esposa. E eu tenho que falar aqui, só chegamos a esse nível que a gente está hoje porque eu tenho ela do meu lado trabalhando. Se eu estivesse sozinho, eu não chegava. Então, eu preciso agradecer, eu preciso edificar a mulher que eu tenho. Ela mostra plano, faz acompanhamento, fechamento, ela fazia as vendas que a gente fazia no início. Cara, se não é a ajuda dela, se não é ela, não tinha chegado. Ou seja, não é a esposa do Imperial, é a Imperial. Ela faz o negócio. Ela cuida da casa, cuida das gurias, cuida de mim e ainda faz o negócio. Olha que loucura isso. Então, eu sou grato por ter a mulher que eu tenho, mulher forte. Aí a gente começou a fazer o negócio. Aí eu conheci pela internet, conheci pelo Facebook, eu já estava meio que na decisão ali. Aí conheci através do Facebook. Hoje minha linha ascendente é o Fábio Santos. Aí só para você ter uma ideia, naquela outra companhia, ficou um casal trabalhando comigo e a minha esposa. Eles foram os últimos dos moicanos a ficar na nossa equipe, né? Foram os últimos. O negócio já tinha ido para o espaço e estava lá eles, firme e forte conosco. Firme e forte. Toda a equipe, todo mundo tinha morrido. O máximo que eu tive lá foi 110 pessoas ativas. E ganhei
1.200, ganhava 1.200, 1.300 por mês, em média, com 110 ativos. Aqui com 110 ativos tem diamante ganhando 10, 12 mil reais. Se o binário for forte, dá um pouquinho mais. E eles ficaram com nós até o último. E aí eu me lembro que quando eu decidi entrar na Rinode, e aí eu estava conversando com o Fábio, eu lembrei desse casal, que é o João e a Andréia. Hoje são nossos patrocinadores. E aí, antes de assinar tudo, antes de entrar definitivamente com o Fábio, a gente foi conversar com eles, com o João e a Andréia, que foram os últimos a ter ficado. O que aconteceu? A gente inverteu. A gente agora fez o contrário. Eu e a minha esposa entramos abaixo deles e eles entraram abaixo do Fábio. Ou seja, por eles serem leais, ter lealdade, eles acabaram tendo nós hoje como linha descendente deles. Tudo porque foram leais até o fim. Pergunta para eles se vale a pena ser leal. Para mim, é um dos valores, depois do amor, a lealdade é algo, para mim, fundamental. Lealdade, para mim, é um critério muito alto. Muito alto, é de ser leal. E eles foram leais, e hoje a gente tem eles como patrocinadores. E se eu pudesse voltar no tempo, eu faria de novo. De novo. O João e o André. Né? O que startou o nosso Imperial dentro da Rinode, olha só, um ato tão simples, como eu digo para vocês, um ato simples faz total diferença. Eu era prata, nosso primeiro mês de negócio, a gente era prata, chegado 1.397, aquilo para nós estava rico, 1.397 no primeiro mês de Rinode. E aí o Moisés veio fazer um evento aqui em Porto Alegre, vem de Evoque. E aí, lotado o evento, no lugar ali tinha 100 pessoas e tinha 200 pessoas dentro daquele espaço. E aí o Moisés, na hora de ir embora, eu fui ali, do lado do Moisés, tietando ali, aquela coisa toda, porque era imperial, e o Moisés atencioso, tirando foto com todo mundo, e aí eu ajudando ele a levar as coisas para dentro do carro. E aí, na hora, tirei foto do lado da Evoque, e aí o Moisés, olha para te ver como a experiência faz a diferença. Ele perguntou, Lucas, qual é o teu sonho? E aí ele vai lembrar disso, no EBL Trade Center aqui em Porto Alegre. Eu falei, Moisés, meu sonho é a Land Rover Evoque. Ele pegou e abriu o Evoque e falou, entra. Foi isso. Ali eu tomei posse do meu sonho. Algo tão simples. Algo tão simples. Algo tão... Ele veio, abriu a porta do Evoque e falou, tu merece. E por causa de uma atitude dessa, eu tô aqui hoje. Tu entende como coisas simples fazem a grande diferença nesse negócio? Por isso que quando eu trago a galera aqui em casa, eu boto dentro da Evoque, tiro a foto, aquela coisa toda, porque para mim fez toda a diferença. Para mim fez toda a diferença. Algo simples, duplicável, algo simples demais, depois ainda ele veio no início. Então, sempre quando você for, daqui a pouco, apontar o dedo, brigar com a tua linha ascendente, primeira coisa que tu tem que pensar, olha para baixo, olha para o teu negócio e pensa, será que a minha linha ascendente tem alguma influência no meu negócio? Com certeza deve ter. Outra coisa que tu deve pensar é o seguinte, soma tudo que a tua linha ascendente fez de bom para você. Tudo que ele fez de bom, pode ter certeza que é muito maior do que daqui a pouco um pontinho negativo, uma discordância, uma divergência que sempre vai ter, isso é normal. Então começa a botar na balança tudo aquilo que a tua linha ascendente fez. E de verdade, se você não começar a promover tua linha ascendente, você vai ser um anônimo, a tua equipe vai te esquecer. Porque se você não reconhece, não edifica a tua linha ascendente, o primeiro acima, o segundo, a tua equipe não vai te edificar também, e você vai acabar sendo esquecido. E sabe o que é pior? É quando a tua rede aprende a edificar por crossline. Eles vão olhar, mas o fulano é tão grato à linha ascendente dele, e o meu patrocinador, ele nem fala, ele nem menciona ninguém da linha ascendente dele. É como se fosse avô, é como se fosse avô, pô. É como se fosse pai, mãe, avô. É honrar as pessoas que vieram antes de você. E é por isso que eu estou toda hora honrando. Moisés, eu sou muito grato pela tua vida, cara, pelo que tu fez para nós aqui no início. Tem gente que acha que patrocinador é um pai, tem que estar colado 24 horas. Não, são coisas básicas, pontuais que fazem diferença. Então, eu sou muito grato, Moisés. Obrigado. Eu sou grato a Elisete, que vem muito no início aí, nos ajudou bastante. Sou grato também ao Samuel e a Daisy Thompson, que eu tenho até vergonha, às vezes, de falar com eles, porque eles estão sempre se colocando à disposição. Sempre que eu precisei deles, eles estão dispostos a nos ajudar.
Evandro Viana, então, nem se fala. São muitos ensinamentos. O Evandro, eu costumo dizer que ele é, como é que eu vou dizer, ele é evidente, porque ele consegue antecipar o que vai acontecer. É impressionante. Então, eu sou grato. Muito do meu negócio tem a ver com a minha linha ascendente. Muito, 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 muito. Então, o poder de edificar e promover. Edificar e promover. Edificar e promover. Né? De edificar a terceira pessoa. Né? A tua linha ascendente é a corda que te tira no fundo do poço e é o trampolim que pode te levar para o próximo nível, que vai te ajudar, que vai te dar as dicas para subir para o próximo nível. Né? Eu estou finalizando aqui também para falar de básico, muita coisa que eu promovo muito, 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 como eu falei para vocês. Quanto mais tempo eu passo com pessoas antigas no negócio, com 10, 15, 20 anos, eu percebo cada vez mais que é o básico que faz a diferença. Quer saber de verdade o que me mantém nos trilhos, o que me mantém focado, o que me deixa no trilho? Áudio. Pergunta para minha esposa. Eu escuto áudio todo santo dia. Todo santo dia eu escuto áudio. Mesmo, Lucas, mas eu tenho Imperial, eu escuto áudio? Sim. Até hoje eu escuto áudio. Então, cara, se tu vê essas pessoas mais antigas, eles falam sempre a mesma coisa. Áudio, livro, sistema, sonho. Áudio, livro, sistema, sonho. Cara, não tem áudio, livro, sistema e sonho. Ponto final. Ponto final. Outra coisa que eu percebo muito em pessoas, esse ciclo de amizade que eu tenho, de relacionamento, por chegar em Imperial eu tenho, e eu aproveito muito, é perceber que eles têm algo em comum, eles têm uma grande lateralidade. Eles têm uma grande lateralidade. Eles trabalham muito com lateralidade, eles não ficam inventando esse negócio de matriz forçada. Eles abrem linha, abrem muita linha, e esse sempre vai ser o diferencial. E principalmente aqui na Rinode, independente se tu for um cara que promove muito produto, ou um cara que fomenta muito recrutamento, o ticket médio é basicamente o mesmo. O ticket médio não muda. O ticket médio da maioria das redes da Rinode é basicamente o mesmo, é um padrão da companhia. Mas o que difere esses líderes de fato são aqueles que recrutam mais. O que difere é isso. Porque não é você que vai determinar se uma pessoa vai ser mais vendedora ou vai ser mais recrutadora. Você vai botar lá no sistema e ela vai fazer o que ela quiser. Então não fica enchendo o saco da pessoa que ela tem que vender. É o sistema que vai fazer isso. Ele que vai decidir. Então é por isso que a gente precisa abrir a boca de cima e começar a recrutar mais. Isso a gente vê dentro da própria equipe. Às vezes uma linha que é mais recruta mais e a outra que fomenta mais vendas. E o engraçado é que o ticket médio é igual. É o mesmo. Porque é um padrão da companhia. Então, se eu tivesse que te dar uma dica hoje, é o seguinte, é fomentar bastante o recrutamento e a abertura de novas linhas na tua equipe. Isso vai fazer a diferença. E quando eu falo para você fomentar isso, não significa você não vender, porque é importante fomentar o produto. Isso é muito importante, demais. Né? Nós temos produtos sensacionais. A nossa equipe, minha esposa, a gente trabalha mais com a linha de bem-estar, é uma linha que eu me identifico muito. Eu vejo que tem muitas pessoas dentro da própria Rinode olhando para outras empresas, sendo que nós temos uma linha de produtos de bem-estar e de emagrecimento muito melhores. Companhias aí trabalhando com mato, com capim, e nós com produtos que trazem uma grande diferença para as pessoas. Às vezes o consultor da Rinode nem sabe que nós temos esses produtos que causam essa transformação nas pessoas. Né? E quando se eu for vender, eu vou vender para recrutar. Se eu for vender, eu vou vender para recrutar. Tem gente que vende para colocar comida em casa, tem de tudo. Mas quando eu falo recrutar, eu não sei a estratégia que você vai usar. Tem gente que vende bastante e recruta. Eu tenho gente na minha rede que recruta as pessoas por venda. Eu já tenho gente na equipe que recruta mais pessoas pelo business mesmo, lista de nome, aquela coisa toda. Indiferente. O negócio é atrair mais clientes para o teu negócio. Que quem é o cliente? É o consultor. É basicamente isso aí. Eu estou finalizando aqui meu tempo. Eu fiz 4 maratonas até bater Imperial. Eu senti a necessidade de fazer maratona. Para finalizar aqui, das dicas que eu dei para vocês, eu vou finalizar com essa, que é de fazer maratona. Eu fiz isso no meu início do negócio, porque quando eu entrei, eu sabia que eu precisava criar um momentum para atrair, enfim, criar momento. Então, eu foquei bastante em recrutamento. Eu já estava 2 anos e meio, então eu sabia o que faz a diferença.
Se você for um líder, você imagina, se você entra hoje na Rinode já com conhecimento, o que você vai fazer? Cara, eu vou criar momento. E como é que se cria momento? Picos de recrutamento. Entendeu? Então a gente fez isso no início, quando entrou. Fizemos no duplo diamante, porque eu raspei duplo, aí tive que fazer uma maratona de recrutamento, batemos o duplo. Triplo a gente arranhou umas 3 vezes até bater triplo, só que aí eu tive a necessidade de novo fazer uma maratona, pegar minha lista e comer ela com farofa. E Imperial também. Imperial a gente arranhou 2 vezes também. E aí eu senti a necessidade de pegar minha lista e debulhar ela, comer com farofa. Então, vai ter momentos do teu negócio, principalmente para subir para um próximo nível ou crescer o teu negócio, você vai precisar fazer uma maratona na tua lista de nomes. Como você vai chamar essas pessoas, eu não sei se vai ser por venda de produto, eu não sei, mas você vai, em algum momento, fazer uma maratona para dar uma bombada no teu negócio. Eu sugiro você fazer isso agora. De verdade, pegar uma lista de nomes, pegar a tua lista de nomes, que é o que faz a diferença, entrar em contato com todo mundo e começar a mostrar plano. Só que eu vou te dar uma dica agora, eu vou te dar uma missão. Eu vou te dar uma missão agora, tá? Uma missão poderosa. Quando acabar essa apresentação, tu vai vai na lista do medo. Na lista do medo. Quem são a lista do medo? Pessoas que você tem medo de convidar. Essas são as pessoas que vão fazer diferença no teu negócio. Aquelas pessoas que geralmente te dão um medinho, um friozinho na barriga, são as pessoas que geralmente, tá? São aquelas pessoas que vão fazer diferença. Então, vai na lista, ali não é lista do medo, é lista covarde. Escreve aí, lista covarde. Escreve aí, lista covarde. É na lista covarde que estão as pessoas boas. Vai nessa lista, são pessoas que dão medo. É nelas que você vai encontrar, talvez, o diamante. Tá bom, pessoal? Eu adoraria ficar falando mais com vocês aqui, tá? Enfim, assunto tem pra caramba. Foi uma honra, eu sou grato. Você acabou de ouvir o áudio O Poder da Sua História, Lucas Antunes, Imperial Diamante.